Olá, catequizandos! Nesta semana, no dia 13, comemoramos Santo Antônio de Pádua, também chamado de Santo Antônio de Lisboa. E na quinta-feira é a festa de Corpus Christi. Para esse vídeo não ficar muito longo, nesta semana teremos 2 vídeos. Então entrem aqui no canal na quarta-feira para ver a história de Corpus Christi e qual a importância da Eucaristia em nossas vidas, ok? Vamos agora ver a historinha da vida de Santo Antônio. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros catequizandos, catequistas, que Deus abençoe a cada um de vocês com saúde e paz pelas mãos de Santo Antônio. Segunda-feira celebramos o Santo Antônio de Pádua, santo querido do nosso povo. Vamos pedir a graça para Santo Antônio da gente viver bem o Evangelho que Santo Antônio sempre pregou na vida. Que você possa ver a vida de Santo Antônio como exemplo para a sua vida de conversão e fidelidade a Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fernando Antônio de Bulhões, mais conhecido como Santo Antônio, nasceu em 15 de agosto de 1195, em Lisboa, Portugal. Filho de uma família nobre e muito rica, o menino desde pequeno já fazia orações pedindo proteção a Deus. Contrariando a vontade do pai, quando completou 15 anos, Fernando decidiu entrar para um convento da ordem agostiniana. No convento, estudou por 2 anos até ser transferido para Coimbra, onde foi ordenado sacerdote. Lá, ao conhecer os freios franciscanos, se mudou para o mosteiro de São Francisco de Assis, onde se tornou frei, escolhendo o nome de Antônio. Quando foi a Marrocos anunciar o Evangelho, Frei Antônio ficou muito doente e teve que voltar para Portugal. No caminho de volta, o barco foi desviado pelos ventos para Sicília, na Itália. Lá, ele conheceu pessoalmente São Francisco de Assis, que o nomeou professor de teologia de seus confrades. Santo Antônio, além de ser conhecido como o Santo Casamenteiro, também recebeu um dom dos milagres. Durante suas pregações em praças e igrejas, muitos cegos, surdos e doentes ficaram curados. Muitos pecadores também se converteram pela pregação dele. Morreu no dia 13 de junho de 1231, com apenas 36 anos, na cidade de Pádua, na Itália. Aconteceram tantos milagres depois de sua morte que ele foi beatificado e canonizado 11 meses depois de morrer. O santo foi principalmente um exemplo de devoção e caridade inigualável. Santo Antônio, rogai por nós. Vale ressaltar que Santo Antônio, quando já era padre, mas ainda era agostiniano, viu os mártires franciscanos que sacrificavam suas vidas para evangelizar os muçulmanos no Marrocos. Foi profundamente tocado por eles. Foi neste momento que a vida do santinho mudou totalmente, pois ele decidiu que, como Jesus morreu para nos salvar e os mártires derramaram seu sangue por amor a Cristo, ele também queria morrer pelo Evangelho. Foi aí que ele partiu para o Marrocos, cheio de vontade de evangelizar e morrer se for necessário por amor a Jesus. Mas Deus tinha outros planos para ele, e seu barco foi desviado da rota, indo parar na Itália, onde ele conheceu São Francisco e se tornou um grande pregador franciscano. Vou deixar para vocês alguns vídeos que falam da importância desses mártires na vida desse santinho, e recomendo a todos que assistam, pois eles trazem muitas informações que não cabem nesse vídeo aqui, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de Santo Antônio de Lisboa, que aqui no Brasil costuma se chamar também às vezes de Santo Antônio de Pádua. De Lisboa, porque nasceu em Lisboa, como Fernando de Bulhões, de Pádua, porque morreu em Pádua, na Itália, e é lá que está sepultado. Quando
o Papa São João Paulo II esteve em Lisboa e visitou a igreja que marca o lugar onde Santo Antônio nasceu, ele, depois de um momento de oração, se levantou e disse assim: Santo Antônio não é de Lisboa, não é de Pádua, Santo Antônio é do céu. E aí resolveu a controvérsia, né, de onde é Santo Antônio. Mas queremos nos recordar, né, deste santo que falava português, aquela língua incorrupta lá que está no relicário, né, de Pádua. A língua de Santo Antônio falava português, é dos nossos, então podemos nos sentir bem próximos a ele. E foi exatamente através da sua língua, todo o aparelho fonador que foi reconhecido como incorrupto por São Boaventura, que ele pregou o Evangelho. A grande verdade, a maravilha de Santo Antônio está na sua pregação evangélica. Ele sabia tanto a palavra de Deus que não precisava de Bíblia, sabia tudo de cor. Era conhecido como a Arca da Aliança, porque ele era a arca onde estavam contidas as tábuas da lei, ou seja, lá estava toda a Sagrada Escritura no seu coração. Mas Santo Antônio, apesar de todo esse seu grande conhecimento e apesar de ser um grande pregador, ele não começou assim. Quando ele, como humilde frade, chegou na Itália, ele não quis mostrar os seus talentos. Ele esteve lá num famoso capítulo onde estavam todos os frades reunidos e conheceu São Francisco de Assis, o fundador da ordem. Ele, logo depois, foi levado para um convento, onde lá ele, é padre? Ótimo, nós precisamos de um padre para celebrar missa. E ficou ali, escondido, silencioso, só celebrando missa para os frades e fazendo as tarefas mais humildes. Um belo dia, quando aquele padrezinho, que não servia para nada, né, estava presente numa ordenação, e na ordenação seriam ordenados franciscanos e dominicanos. Mas por algum descuido, ninguém tinha preparado o sermão e a homilia. Bom, então já que ninguém preparou, alguém vai ter que passar vergonha. Pega esse frade aí, faz ele passar vergonha. E aí Santo Antônio, então, fez a homilia, fez a pregação. E a sua pregação moveu tanto o coração das pessoas que dali para frente ele se tornou o famoso pregador, né? E os seus sermões seriam conhecidos, né, na Europa inteira. As pessoas começaram a copiar os seus sermões. Vejam, tudo isso brotou de uma grande humildade de um homem que sabia muito bem que antes de pregar com as palavras, nós precisamos pregar com a vida, com a conversão interior, com o arrependimento, com a reforma dos costumes. Então, é aqui que nós vemos a eficácia da pregação. Se nós quisermos pedir de Santo Antônio, esse grande pregador a quem Deus quis preservar o aparelho fonador, a garganta e a língua de forma incorrupta, para dizer que a sua pregação era fantástico, um instrumento extraordinário nas mãos de Deus, nós devemos aprender com ele que, antes mesmo de abrir a boca, nós precisamos mudar de vida, fazer penitência, ser humildes. E somente quando a palavra de Deus arraigada em nossos corações transformou a nós mesmos, é que nós podemos ser instrumento apto para transformar a vida dos outros. Que Ele interceda lá do céu por nós e nos ajude também nós a nos convertermos para poder pregar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E dentro das coisas dessa luta de Santo Antônio contra o pecado da avareza, contra essa cobiça e, sobretudo, a usura, existe um episódio
que é um pouquinho anterior, é da época que Santo Antônio era ainda superior, e foi pregar na região de Florença, Firenze, né? Florença. Lá naquela região, ele um dia chegou no lugar e estava sendo sepultado um homem rico. E Santo Antônio, então, vê aquilo, interrompe lá o velório, o funeral, chega e diz: este homem está no inferno, porque colocou o seu coração nas riquezas. E vocês podem ver, tenho certeza disso. O que é isso? O pessoal começou a protestar, imagina, um frade agora condena a pessoa ao inferno só porque era rico? Não. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, diz o Evangelho. Vocês podem investigar. O coração dele está lá na casa dele, dentro da arca onde ele guardava os metais preciosos. Supostamente, né, a coisa realmente se verificou. Ou seja, as pessoas foram na casa, encontraram o coração dele dentro da arca e, diante daquela evidência, agora vamos fazer a autópsia. E abriram e, de fato, não tinha coração nenhum dentro. O coração estava lá na arca. Ou seja, mostrando concretamente que aquele homem tinha sido condenado ao inferno, porque o seu coração não estava no céu. Como Santo Antônio já via os problemas que depois vão se tornar os problemas do mundo moderno, ou seja, o surgimento de um falso poder, o poder do dinheiro, né? Que infelizmente é o que tem gerado toda essa cultura da morte, né, da qual nós miseravelmente somos vítimas, em vários sentidos, vítimas ou porque participamos dela e sem perceber vivemos, né, com esse coração avarento, colocando o nosso tesouro nas coisas aqui da terra, ou vítimas porque exatamente o grande poder financeiro mundial é quem tem gerado a destruição dos valores cristãos e tem realmente subvencionado todo tipo de ideologia maluca anticristã. Se confirma aqui, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus.